Aqui eu já venho demarcando essa divisão aqui do fio e da testa com o lápis B. Já aproveito para ir jogando a sombra que tem nessa região aqui da testa, já espalhando, fazendo um leve degradê, puxando para a região do meio da testa. Observa que eu venho trabalhando movimento circular, movimento bem curto, movimento vai e vem, só arranhando o lápis no papel, sem pressionar o lápis nessa primeira camada. A junção de tudo isso vai fazendo com que você tenha um sombreamento com mais precisão, mais suave. O intuito aqui é preservar um certo volume na região do meio da testa. Então, de acordo com o que eu vou trabalhando, puxando para dentro da testa, eu vou suavizando, fazendo um leve degradê. Com lenço de papel, venho espalhando essa primeira camada de grafite que eu fiz com o lápis anterior. Lembrando que eu utilizei o lápis B. Esse é um lenço de papel higiênico, folha dupla. Observa que eu dobro ele em formato de triângulo e amasso um pouquinho aqui a ponta para que eu tenha mais precisão na hora de espalhar o grafite com ele. Você utiliza ele basicamente como se estivesse utilizando o lápis, sem pressionar ele nessas primeiras camadas. Vai fazendo bem suave, só arranhando o lenço sobre o papel que você está desenhando, com movimentos vai e vem, movimentos circular. Lembrando que aqui eu estou utilizando o papel Hahnemuller Nostalgia, 190 gramatura, papel de boa qualidade aí para você estar iniciando no desenho. Que eu volto com o lápis B aplicando mais uma camada. Observa que eu vou utilizando só nessa região que tem mais sombra. Observa como eu vou utilizando cada material aqui na videoaula, para que você consiga tirar suas dúvidas. Mas caso continuar com dúvida, o correto é você entrar em contato comigo. Isso é possível pelo o suporte do grupo do WhatsApp, onde eu vou estar esclarecendo suas dúvidas, estar avaliando seus exercícios. A avaliação do professor é muito importante em cada exercício, para que ele consiga aprovar. Observa que a utilização do lenço de papel é muito importante e é bem repetitível, principalmente nessas regiões mais clarinhas. É sempre bom você utilizar um pincel para você estar varrendo o seu desenho. Nessas partes mais claras da testa, eu venho utilizando o lápis H para jogar bem de leve uma camada. Temos que tomar um pouco de cuidado para não deixar marcado, para não deixar aparecendo traços de lápis. Então você vai bem suave e vai cruzando esses traços e joga bastante camada com esse lápis, que vai fazendo com que fique bem suave essa parte. Após ter espalhado com o lenço de papel essa camada, eu volto jogando mais uma camada nesse outro lado aqui da testa com o lápis H. Observa que é bem clarinho mesmo esse sombreamento nessa região aqui do centro, que não tem muito o que tá falando. Observa que é bem repetitivo. Vou deixar você acompanhando aí a videoaula
Acredito que você só observando você vai conseguir entender. E quando houver necessidade de eu falar, eu venho falando com vocês. Aqui agora eu tô com o lápis 2B, reforçando mais essa região aqui da sombra. Ela tem uma sombra aqui no encontro do cabelo. Observa que vai dando volume. Após você fazer a aplicação dessa sombra correta, vai dando volume na região da testa. Isso é muito importante você entender essa parte. Com esfuminho maior, venho suavizando em algumas áreas, em algumas partes. E já aproveite para tirar algumas manchas que sem querer aparecem. Como fazer para que as manchas consigam desaparecer, ou você vai suavizando elas, como nessa região aqui de sombra, ou você vai pintando com esfuminho ao redor dela, ou seja, vai espalhando as camadas de grafite que tem ao redor da mancha. Isso vai fazendo com que ela se misture e fique numa tonalidade só. Lembrando que de maneira alguma você pode pressionar o esfuminho, você tem que trabalhar com ele bem de leve. Basicamente só arranhando ele no papel, principalmente nessas áreas mais claras. Em alguma parte mais escura você pode sim pressionar um pouco. Aqui eu estou utilizando o lápis B nessa sobrancelha para suavizar o encontro dos fios com a pele da testa dela. Também já venho reforçando em algumas áreas com o lápis 2B. Aqui eu venho fazendo uns fios saindo da sobrancelha e desaparecendo entre a pele da testa dela. Por isso que eu utilizo o lápis B. E quando eu quero uma parte um pouco mais escura, eu venho com o lápis 2B. Busca girar o lápis para você pegar aqui na do grafite o lado macio da ponta, onde você vai ter mais precisão em fazer esses traços. Com o pincel Pelo de Marta, Sedas Chatas, número 6, eu venho suavizando essa sobrancelha. Peço para que você se atente à forma correta de como se utilizar o pincel aí na videoaula. Eu não chego a pressionar ele para não ter problema em danificar meu papel. Nessa outra sobrancelha eu vou fazer basicamente o mesmo processo que eu fiz nessa outra anterior, só suavizando essa passagem entre os fios e a testa com lápis B, lápis 2B. Esses são pequenos retoques que vai fazer total diferença no seu desenho. Você tem que se atentar a isso. Aqui eu vou utilizar o pincel em toda a região da testa, fazendo com que fique mais suave. O grafite penetre mais nos poros do papel. Isso vai fazer com que ele feche mais os poros do papel e não fique aparecendo aqueles pontinhos brancos. E com isso automaticamente vai deixar seu desenho mais homogêneo. Aqui na parte de baixo da maçã do rosto já dou início com o lápis B, demarcando essa região de sombra. De acordo com o que vai para dentro da maçã do rosto, eu vou suavizando, fazendo um degradê bem suave. Observe que eu já vou deixando bem preenchido. Em algumas áreas eu pressiono um pouco o lápis para que já fique um pouquinho mais escuro. E vou suavizando de acordo com que vou entrando para a maçã do rosto.
Nessas áreas que eu deixei demarcado na hora de tirar os traços, eu sei que é sombra, então eu jogo bastante camada de grafite e venho suavizando com o lenço de papel, puxando essa sombra para a região de cima da maçã do rosto. É muito importante você preservar esse volume que tem essa parte aqui do rosto, para dar esse aspecto de volume, ficar bem suave. Observe que eu vou puxando as regiões que tem camadas de grafite aplicado com lápis para essa região mais clara do rosto. Isso vai fazendo com que tire esse aspecto de branco do papel e ao mesmo tempo deixando esse volume. Você está conseguindo ver aí? Você viu que não tem necessidade, não tem precisão de você utilizar o lápis nessa região de volume. Basta você utilizar o lenço de papel e puxar o excesso de grafite ao redor dessa área. Aqui eu estou jogando mais uma camada com o lápis B. Aqui agora com o esfuminho maior, esfuminho número 6. Eu venho suavizando essa sombra e espalhando ela para dentro um pouquinho menor do que anteriormente. Depois venho com lenço de papel para dar aquela suavizada bem geral mesmo. Nessa parte aqui eu pego o esfuminho um pouquinho mais firme, não chego a pressionar ele. E vou espalhando essa sombra para a região de dentro da maçã, essa região de cima. Vá observando aí na aula que você vai entender. Com o lápis de 2B eu vou jogando mais profundidade nessa região aqui de baixo dessa sombra, deixando ela um pouco mais profunda. Observa que eu venho utilizando o lápis, pegando ele bem preciso, não vou apertando tanto contra o papel. O lápis de 2B ele tem uma tonalidade puxado por cinza médio, mas de acordo com o que eu for utilizar o lenço de papel aqui vai clarear mais essa área, então vai ficar bem suave. Observa como eu for espalhando essa camada, eu vou puxando para essa região de cima, preservando um certo volume aqui nessa área. Observa que onde eu quero mais precisão, eu venho trabalhando com esfuminho. E após utilizar o esfuminho, eu venho com lenço de papel para dar aquela suavizada bem geral e tirar alguma mancha indesejada, que às vezes a gente utilizando o esfuminho acontece de aparecer. Com a lapiseira 05 grafite 4B, eu vou jogar ainda mais profundidade aqui nessa área. Essa é uma parte que tem bastante sombra. Observa que já vai ficando um preenchimento bem homogêneo. Isso acontece porque a gente já trabalhou outras camadas de grafite nessas áreas, nessa região aqui principalmente. E eu vou utilizando o lado da ponta que está mais gasto, o lado mais chanfrado. Vou trabalhando bem de leve com a lapiseira para não chegar ao ponto de marcar, riscar. Quando eu quero mais precisão em questão de escurecer uma sombra, eu utilizo o esfuminho para suavizar, não utilizo o lenço de papel. O lenço de papel ele vai tirar o excesso de grafite e com isso vai clarear aquela área. Com esfuminho isso acontece também, mas é bem mais pouco do que com o lenço de papel. Então o indicado é você utilizar ou o esfuminho ou diretamente com o pincel para suavizar, se for uma área bem escura. Observe que eu utilizo o lenço de papel, mas é só na passagem do escuro para o claro. Que vou jogar um pouco mais de profundidade também com o grafite 4B da lapiseira.